Boa noite, meus irmãos, a paz. Estou feliz de estar aqui e eu não sei se o Espírito Santo já falou o seu coração nessa noite. Ao meu ele já falou, mas eu tenho algo para te dizer. Deus ainda tem algo para falar ao seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei como está a sua vida no secreto. Mas Deus tem algo a despertar em você nessa noite. Você crê? Abre aí para mim. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. E diz assim a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo ou azeite para vocês. Quando estavam fora, comprando azeite, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Quando eu soube que eu ia trazer a palavra aqui no secreto, eu confesso aos irmãos que não tinha nada muito forte permeando o meu coração. E eu falei assim: eu tenho tempo, Deus vai ministrar algo no meu coração. E imediatamente, na minha próxima devocional, Deus começou a ministrar o meu coração sobre a parábola das 10 virgens. E as minhas devocionais, aos poucos, Deus foi revelando e abrindo os meus olhos sobre essa parábola. E ali eu tive a certeza, eu falei assim: é isso que o Senhor quer que eu ministre aos seus filhos. E eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu secreto. Jesus, no capítulo anterior a esse que nós lemos, no capítulo 24, ele começa o seu sermão escatológico, depois do pedido, da pergunta dos seus discípulos acerca de quando seria a sua volta e quais sinais haveriam da sua volta. E ali no capítulo 24, ele começa o seu sermão escatológico, ele começa a esclarecer a eles e a nós algumas coisas, alguns sinais, alguns acontecimentos que seriam sinal da sua volta. Mas, caminhando para o final do capítulo 24, Jesus ele começa a nos alertar sobre a diferença dos bons e dos maus, dos justos e injustos, dos santos e dos ímpios. Só que no capítulo 25 ele já entra dando um zoom, ele já entra trazendo para nós alguns detalhes sobre essa diferença. Jesus contou algumas parábolas acerca da sua volta e nos alertando sobre estarmos preparados para o grande dia do Senhor. Mas a parábola que eu escolhi, a que permeou o meu secreto, que eu quero trazer aqui para vocês, é sobre a parábola das 10 virgens. Eu não estou aqui para dar grandes interpretações sobre essa parábola e nem ficar falando, dar lições escatológicas para vocês. Eu estou aqui para simplesmente compartilhar aquilo que Deus tem revelado a mim no secreto.
nós precisamos estar preparados. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é sobre azeite. É sobre mantermos a nossa chama acesa. Eu entendo que se Jesus gastou um tempo para falar sobre o reino de Deus no início da parábola, e no final dessa parábola ele nos faz entender que o voucher, o ingresso que me autoriza a entrar no reino de Deus é o azeite, é manter a chama acesa. Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo nisso aqui hoje. Jesus usou essa parábola, ele contou essa história usando um típico casamento judaico. O casamento judaico era o seguinte: o noivo vinha ao encontro da noiva, acompanhado dos seus amigos, e aí ele encontrava ela, que também deveria estar aguardando ele em algum lugar, algumas vezes na sua casa, algumas vezes em outros lugares. Mas essa noiva, ela tinha que estar esperando junto com as suas damas de honra, as virgens, aguardando o noivo vir acompanhado dos seus amigos para buscá-la. E por que as lamparinas? As lamparinas falam delas irem iluminando o caminho. Esse era um típico casamento judeu. E Jesus usou essa circunstância, esse contexto, para trazer uma lição para nós acerca das bodas do Cordeiro. Porque o que nós estamos aguardando, e essa parábola é de fácil interpretação no sentido de entender quais são os personagens. É óbvio que tudo aqui é figurado, por isso que se chama parábola. E é de fácil interpretação quando a gente sabe quem é o noivo que vem buscar a sua noiva, quando a gente sabe que é Jesus que vem buscar a sua igreja, e a sua igreja o aguarda ansiosamente, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a igreja que aguarda o noivo. Então essa parábola é de fácil interpretação quando a facilidade ela já começa pelos personagens, para a gente conseguir entender quem é quem nessa história. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, que foi o primeiro dia do meu secreto nesse texto, a primeira coisa que chamou a atenção do meu coração fala sobre justiça própria. A religiosidade, muitas vezes, nos afasta de manter a chama acesa. E a gente precisa se atentar para isso, e eu acho lindo quando existe um alinhamento do Espírito em nós. Hoje, já ouvimos aqui sobre religiosidade, já ouvimos sobre justiça própria, e o Espírito vai confirmando a mensagem que nós, como igreja, precisamos ouvir nesse tempo. E a primeira coisa que me chamou a atenção, e enquanto eu estudava essa parábola, se você for parar para prestar atenção, as 5 virgens sábias ou prudentes e as 5 loucas eram todas iguais até certo momento. Todas elas eram iguais até certo ponto. Em que momento que a gente começa a ver a diferença de 5 para outras 5? No momento que existe um grito anunciando a chegada do noivo, e elas percebem, nós lemos juntos aqui, elas percebem e falam para as outras 5: as nossas lamparinas estão se apagando. Nesse momento, a diferença grita, porque até então, todas eram virgens, todas saíram ao encontro do noivo, todas pegaram as suas lamparinas, todas aguardaram, todas dormiram na demora da chegada do noivo, todas elas eram iguais até aí. Em que momento que a diferença grita? No momento em que a chama está se apagando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Foi sobre isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque estar ali não fazia essas 5 loucas estarem prontas, assim como estar aqui todo domingo não faz de nós pessoas prontas. A gente precisa parar para prestar atenção nessas questões e entender que muitas vezes a gente faz para Deus, já foi dito aqui hoje, a gente faz como se fosse algo para Deus, quando a chama por trás disso está completamente apagada. Não basta ser virgem, a gente precisa ter a chama acesa. E a chama, ela só permanece acesa com azeite. E essa era a grande diferença de uma para outra. Coloca aí para mim, Mateus 7. Eu não anotei o versículo, mas é 21, se eu não me engano. Eu gosto, porque no final dessa parábola,
As 5 saem para buscar o azeite que lhes faltava. E quando elas voltam, elas batem na porta das bodas e falam assim: Senhor, deixa-nos entrar como quem se acha merecedor de entrar. Isso gritou muito forte ao meu coração, porque é como se elas estivessem dizendo assim para ele: olha, a gente estava aqui, a gente veio, a gente se arrumou, a gente se aprontou, a gente está com roupa de noiva, a gente pegou a lamparina, a gente estava aqui te esperando. Eu fui lá comprar o azeite porque o meu azeite tinha acabado. A gente se enche de argumento. A gente se enche de argumento. A gente se enche de argumento para justificar o nosso merecimento para entrar no reino de Deus. Mas eu preciso te dizer que no reino não se entra por mérito. No reino se entra por graça. Não importa o que a gente faz em nome de Jesus. O que importa é o que a gente faz com Ele. Quantas vezes a gente troca o nosso lugar de secreto, o nosso lugar de comunhão, de intimidade, mas na nossa boca a gente tem um discurso muito bonito, a gente tem um discurso pronto dizendo: eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. E aí sabe o que a gente vai ter que ouvir? Um sonoro: eu não te conheço. Isso gritou muito forte no meu coração. Mateus 7:21, acontece uma situação parecidíssima em relação a essa resposta. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Próximo. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Próximo. Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Não é sobre o que a gente faz em nome de Jesus. Não é sobre as nossas obras. É sobre o que a gente faz com Ele. É sobre o que a gente faz na companhia dEle. E aí eu pensava sobre isso. E aí eu falei assim, eu me imaginei chegando no reino de Deus falando: Senhor, eu editei 1000 vídeos. Eu gravei 10.000 Vind News. Eu fiz 200.000 cortes. E Jesus dizendo para mim assim: afasta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque se não tiver uma chama acesa por trás disso, eu perdi, foi o meu tempo. Tem que ter uma chama acesa por trás disso, porque se não tiver, você está fazendo por religiosidade, você está fazendo por justiça própria e não por amor a Deus. No fim das contas é por amor a você mesmo, ao seu ego, à sua vaidade, ao seu título, ao seu cargo, a qualquer outra coisa. Amor a si mesmo, mas não amor a Deus. E eu... Glória a Deus. A gente já ouviu diversas vezes o pastor ensinar uma coisa aqui para nós, eu acho que cabe nesse momento. Eu pensava sobre tanto a parábola que a gente está trabalhando nela aqui hoje, quanto nesse texto que a gente leu. Nos dois exemplos, elas estão cheias de argumento. São pessoas cheias de justiça própria que acham que por merecer elas vão entrar no reino de Deus. E aí eu pensava na resposta que Jesus deu para ambas: eu não te conheço. Porque conhecer na Bíblia, ela fala sobre relação íntima, ela fala sobre relação sexual. O pastor Maxwell cansou de falar isso aqui já. Conhecer, a palavra conhecer. E fulano conheceu ciclana e ciclana concebeu, engravidou. Porque conhecer na Bíblia fala de relacionamento, fala de relação íntima. E aí a gente consegue entender por que Jesus fala: eu não te conheço. Porque não é sobre, o reino de Deus não é sobre saber ou sobre tomar conhecimento. O reino de Deus é sobre se envolver com Ele. Não adianta nada eu saber se eu não me relacionar. De nada vale se
tão somente saber uma informação sobre o reino. O que Jesus quer de nós é relacionamento. O que Jesus quer de nós é intimidade. E aí eu pensava sobre isso. Os fariseus, se fosse por muito fazer, os fariseus, eles eram os melhores qualificados nesse tempo, porque eles faziam muito, né? Eles tinham roupa de crente, eles tinham ações de crente, né? Eles tinham aparência de crente. Mas por que contradizendo isso, Jesus chamou os fariseus de hipócritas diversas vezes, inúmeras vezes? Porque o que eles mostravam ser em público não condizia com a vida que eles levavam no secreto. E talvez Jesus esteja falando com alguém aqui nessa noite. O que importa não é o que você quer mostrar em público. O que importa é a vida que você leva de intimidade com Ele no seu secreto. O problema é que muitas vezes a gente quer inverter isso. A gente quer ter uma vida, uma aparência. A gente quer orar em público, em praça pública, como aqueles fariseus faziam, mas chega em casa e ninguém nem conhece. Porque é uma pessoa completamente diferente. Por quê? Porque é buscar azeite no secreto. Buscar azeite é no secreto. É no secreto que a gente busca azeite. O que vai acontecer em público é consequência do azeite que a gente busca no secreto. É só a consequência. E é interessante pensar sobre a lamparina. O azeite é o combustível que mantém a lamparina acesa. Mas depois que ela acende, não faz sentido ela iluminar só a pessoa que acendeu. Por quê? Porque a luz, ela vai iluminar para quem está fora. O azeite eu busco na intimidade. O azeite eu busco no meu quarto. O azeite eu busco no secreto. Mas quando essa chama se acende, qualquer olho consegue ver, porque vai ser impossível esconder essa luz brilhando. E a luz, ela ilumina o caminho de outros. Ela enfeita, ela ilumina, ela clareia quem está à sua volta. O problema é quando a gente quer inverter isso. O problema é quando a gente quer fazer o contrário. A gente quer mostrar em público aquilo que a gente não é no secreto. A gente está oco, a gente está vazio. É sério que eu só tenho 12 minutos? Poxa. O segundo ponto que me chamou muita atenção, além da justiça própria e da religiosidade. O segundo ponto que me chamou muito a atenção nessa parábola foi que todas dormiram. E eu pensava sobre isso. Toda espera é um teste. E eu pensei sobre muitas coisas na minha vida que demoraram muito tempo para chegar. E pensando sobre isso, a gente consegue perceber que muitas coisas Deus demora a fazer na nossa vida para ver o quanto realmente a gente quer. E eu pensava sobre o custo de viver uma vida escolhendo viver por Cristo. Eu pensava sobre isso. Não sei quem aqui já conhece. Lá em Nova Iguaçu tem eu sou a louca dos doces. Eu amo doce. E lá em Nova Iguaçu tem um negócio que é ai meu Deus, é um churros com sorvete. Tem um trailer lá em Nova Iguaçu que tem um negócio desse, chuvete. A outra já foi. Eu, além de ser apaixonada por doce, eu sou apaixonada por churros e por sorvete. Eu falei, isso deve ser uma coisa sensacional. Eu preciso experimentar esse negócio. E todas as vezes que eu fui nesse negócio, a fila do trailer, ela fazia uma volta tão grande que eu só imagino o sabor daquilo. Eu não sei o sabor daquilo. Porque o custo de ficar naquela fila, eu não queria tanto assim. Porque se eu quisesse, eu teria pagado o preço para ficar naquela fila. Entende? Às vezes você está verbalizando, às vezes você diz que quer Jesus, você diz que quer a presença de Jesus, mas você não está disposto a ficar naquela fila. Você não está disposto a arcar com o custo de buscar o benefício ali no final. Porque eu pensava sobre isso e eu pensava, quem escolhe viver uma vida por Cristo é impossível ter os olhos na terra. Todo
todos que escolhem viver uma vida para Jesus, ele entende o custo de viver uma vida para Jesus e ele se responsabiliza pela espera. Ele se responsabiliza para, enquanto esperar, eu estar mantendo as minhas lamparinas acesas. Ele se responsabiliza por essa ação. A gente precisa parar de olhar para a terra e começar a olhar para o céu, porque eu jamais ficaria naquela fila se não fosse para comer um chuvete depois, no final da fila. Pelo que você tem esperado? Você tem esperado o quê? Qual resultado você tem esperado na sua vida? O que você tem esperado dos seus dias? Aonde que você tem colocado os seus olhos? Porque, sinceramente, se os seus olhos estão na terra, de fato, você não vai pagar preço nenhum. Você não vai arcar com o custo e com a responsabilidade de manter essa chama acesa. A chama, ela vai ficar apagada e você vai ficar de fora do reino de Deus. Mas quando a gente coloca os nossos olhos em Jesus, a gente entende que mesmo que aqui embaixo as coisas não estejam tão bem assim, que mesmo aqui embaixo tudo esteja indo contrário àquilo que a gente esperava, a gente conhece a recompensa. A gente sabe que tem algo muito além. A gente sabe que tem um Deus assentado no trono. A gente sabe que a nossa recompensa não é na terra. Não nos atentando para aquilo que vemos, mas para aquilo que não vemos. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Que o nosso coração esteja na eternidade. Se você quiser azeite, eu já estou caminhando para o final. Se você ouviu até aqui e pensou assim, tá, beleza, eu já entendi que sem azeite eu não entro no reino de Deus. Eu já entendi que eu preciso manter as minhas lamparinas acesas. Eu já entendi que eu preciso arcar com esse custo. Eu já entendi que a minha religiosidade não faz eu entrar no reino. Eu já entendi, mas como? O que é o azeite? Como buscar azeite? E aonde que eu vou para buscar azeite? E eu pensava nisso quando essas 5 viraram as costas e foram correndo para buscar o azeite. Só dá para encher de azeite um recipiente vazio. A gente cheio do nosso ego, a gente cheio do nosso eu, a gente cheio das nossas vontades, a gente jamais vai conseguir ter o nosso recipiente cheio de azeite. A gente não vai conseguir ser cheio de Deus se a gente estiver cheio de nós mesmos. O que acontece é que muitas vezes a gente prioriza a nossa carne. Necessário é nascer de novo. Então, a gente precisa priorizar o Espírito. A gente precisa priorizar o Espírito em detrimento à nossa carne. A gente precisa matar a nossa carne todos os dias. O único caminho que a gente pode ir para buscar azeite é o oposto do caminho que a gente vai para satisfazer o nosso eu, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer as nossas vontades, os nossos prazeres, a nossa vaidade. É impossível. E aí eu pensava sobre a dinâmica da lamparina. É um recipiente, seja lá qual for, porque tem a candeia, tem a lamparina, mas é um recipiente cheio de azeite e geralmente um fio de linho que servia como um pavio mergulhado no azeite. Eu poderia ter todos os itens. Eu poderia ter o recipiente, eu poderia ter o azeite, eu poderia ter o fio de linho, mas o fio de linho ele só é um potencial pavio mergulhado no azeite. Entende que para a chama se acender, ele precisa não só estar mergulhado no azeite, mas ele precisa acender, alguém precisa acender. Existe uma ação que a gente precisa fazer. Existe algo que a gente precisa fazer para manter essa chama acesa. Eu não sei como está a sua chama. Eu não sei como tem sido as suas devocionais, os seus momentos de secreto. Eu não sei como tem sido a sua busca por Deus. Mas eu preciso te dizer nessa noite que se a tua chama está se apagando, você precisa reacender a chama do Espírito em você. O Espírito Santo nos convida nessa noite a acender as nossas lamparinas. Em algum momento nessa parábola, eu
eu fiquei um pouco chateada com as 5 prudentes. Porque eu falei, poxa, custava o quê, né? Ao grito do noivo, ao grito anunciando a chegada do noivo, elas despertaram, elas acordaram, elas 5 olharam e falou, tá tudo certo. As outras 5 falou assim, as nossas lamparinas estão se apagando. E aí elas viram para as outras 5 e falam assim, me empresta um pouco de azeite de vocês? E elas falam assim, não. Se a gente emprestar para você, vai faltar para nós e vai faltar para vocês também. Vai e compra o azeite de vocês. Nesse momento elas ficam de fora. E aí em algum momento eu pensei, poxa, será que não dava para emprestar mesmo um pouquinho? E aí o Espírito Santo começou a revelar no meu coração o que de fato significa isso, porque se o caminho que eu preciso ir para buscar azeite é na presença de Deus, é o oposto ao caminho do meu eu, é impossível que alguém me empreste, porque é intransferível. Eu não posso negar a sua carne por você, entende? Eu não posso vencer as tentações por você, eu não posso buscar a Deus por você. Quantos filhos depositam nos pais o seu relacionamento com Deus? Em grow up, quantos filhos se penduram na santidade dos pais? Vocês é que precisam buscar o azeite de vocês. Quantos maridos se apoiam na santidade ou na vida com Deus da esposa, ou vice-versa? Acham que pegam algum tipo de carona? É impossível, é intransferível. O caminho que eu faço para buscar o meu azeite é pessoal, intransferível. Não é egoísmo. É sobre um Deus. É sobre um Deus que quer ter um relacionamento íntimo contigo, sem ser por tabela. Quantas pessoas se relacionam com Deus por tabela? Não é egoísmo, é um Deus que quer ter intimidade contigo. É um Deus que quer se relacionar com você, sem precisar passar por A ou passar por B. Deus quer que você tenha as suas experiências com Ele. Deus quer que você tenha histórias para contar com Ele no secreto. É isso que Deus espera de nós. Último tópico. E eu acabo. O noivo vem aí. Isso mexe demais comigo, porque essa parábola, em algum momento, talvez, alguém aqui pode estar ouvindo isso e falou, tá, essa parábola ela se trata de 50% que ficou para fora. 50% que não entrou no reino. Essa parábola ela não se trata de 50% das pessoas que se comprometem e entram, e outras 50% que não comprometem o seu coração e ficam de fora do reino de Deus. Essa parábola é sobre um reino cujo rei é Jesus, e Ele deseja que você entre. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei imaginando algumas pessoas acreditando que tem um nível, um medidor, falando, não, esse é o mínimo de azeite que você tem que ter. Não, bateu o mínimo, tá, pode entrar, vou fazer vista grossa, entra aí. Não, cara, é um Deus que Ele deseja que você entre no reino de Deus. É um Deus que Ele deseja, você está ouvindo? Ele deseja. Então, quando a gente vê isso, parece até que Jesus está anunciando uma tragédia para dizer, nossa, olha como Deus pesa a mão. Uau, quantos vão para o inferno? Não é sobre isso, é justamente o contrário disso. Jesus está nos alertando uma tragédia anunciada que está prestes a acontecer para dizer para você, você não precisa passar por isso. Você não precisa ficar de fora, eu desejo a sua companhia, eu desejo que você entre pelas portas. Existe um grito, o noivo vem aí. Mas ainda, você pode estar olhando para dentro de você agora e falando assim, eu não estou pronto para atender esse grito. Eu não estou pronto para ouvir esse anúncio. Então você precisa atender um outro grito. Arrependimento.
arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como é que está o teu nível de azeite? Como é que está o teu estoque de azeite? Como é que está o seu coração? A chama está acesa ou a chama está se apagando? Talvez a chama já tenha se apagado há muito tempo. A gente precisa parar de se enganar. Porque para essas virgens não dava tempo, a porta se fechou. Nós ainda temos a oportunidade, porque o grito de arrependimento ainda está disponível a nós nesse tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Existe um clamor, existe um grito de convite do Espírito Santo a nós, dizendo: vai abastecer o seu estoque de azeite, vai acender a sua chama, porque o grito anunciando a volta do noivo está muito perto. Se esse culto acabar hoje, e ainda hoje a gente puder ouvir um som de trombeta, e o noivo chegando para buscar a sua noiva, como é que está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está essa chama? Jesus tem um convite para nós: arrependei-vos. Eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, quando Jesus falou: eis que estou à porta e bato, a igreja de Laodiceia, ela não estava envolvida em grandes pecados, em grandes escândalos pecaminosos, mas ela estava cheia de si, sabe? Ela estava cheia de si mesma, dizendo: eu faço, eu posso, eu consigo, eu sou maravilhosa, quando na verdade ela era miserável, pobre e nu, porque Jesus estava do lado de fora desejando entrar. Só que a primeira característica, presta atenção que eu vou terminar agora. A primeira característica que Jesus dá para essa igreja, cujo qual ele está do lado de fora batendo, querendo entrar, é mornidão. Vocês não são nem quentes e nem frios. Vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E eu pensava sobre mornidão. Alguém morno em relação a qualquer coisa, entende que é alguém que não rejeita, mas é alguém que também não aceita. Estar morno em relação a qualquer coisa é você estar assumindo uma responsabilidade. Se você diz que você ama Jesus, mas você está assumindo a responsabilidade de ficar longe dele para o resto da eternidade, você é morno. E existe um grito para você nessa noite: arrependei-vos. Arrependam, se arrependam, porque Jesus está batendo a porta e convidando a sua igreja a estar com as lamparinas acesas. Talvez a gente cante esse louvor: as minhas lamparinas estão acesas, estou esperando. Mas será que isso é a verdade do nosso coração? Consulta o seu coração nessa noite. O Espírito Santo nos convida nessa noite a consultar o nosso coração. Se coloca de pé. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas
minhas vestes brancas. Vamos dançar, Escuta, o Evangelho não é sobre quantas vezes você já falou sim para Jesus. O Evangelho é sobre quantas vezes você já falou não para você mesmo. Eu não sei como é que está o seu nível de azeite, eu não sei se a sua chama está acesa, se está apagada. Mas existe um convite do Espírito Santo a nós nessa noite. Mantenha as suas chamas acesas. Mantenha as suas lamparinas acesas. Talvez você possa estar dizendo assim: meu nível está baixo, minha chama está quase se apagando. Vem para o altar, porque é no altar que a nossa chama reacende. No secreto, a gente faz essa chama crescer. No secreto, a gente faz a manutenção da nossa relação com Deus. É no secreto. Mas existe um posicionamento que precisa ser feito. E esse posicionamento é no altar. Vem para o altar. Não importa quem vai pensar A ou quem vai pensar B. Importa é que o Espírito Santo está nos convidando nessa noite. Eu quero voltar e te encontrar com as suas chamas acesas. Vem para o altar. Talvez a sua chama não se apagou, mas talvez ela está quase se apagando. E você fala: eu não estou no caminho. Eu não estou no caminho de buscar azeite. Eu estou na direção oposta. Eu não tenho buscado azeite para manter as minhas lamparinas acesas. Vem para o altar. Vem para o altar. Porque existe umas bodas sendo preparadas para nós. Existe uma mesa sendo preparada para nós. Existe um banquete sendo preparado para a igreja. Mas é necessário que as nossas lamparinas estejam acesas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Talvez você esteja cheio de religiosidade. Chega de se iludir com os seus compromissos religiosos. Vem pro altar. Muito mais do que fazer em nome de Jesus. Jesus quer a tua companhia. Jesus quer se relacionar contigo. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar